Você já parou para pensar que algumas das verdades mais antigas da humanidade podem ter sido deixadas de fora da sua Bíblia? Existe um livro antigo, misterioso e profundamente revelador, conhecido por poucos, mas temido por muitos, que fala abertamente sobre a queda dos anjos, os segredos do céu, visões do inferno e até mesmo sobre um Messias celestial que julgaria os vivos e os mortos. Sim, um livro que trata de temas tão profundos quanto Gênesis, Isaías e Apocalipse, mas que foi retirado do cânon oficial das Escrituras. Estamos falando do livro de Enoque. Agora, pense comigo. Por que um texto que menciona os vigilantes, os anjos que desceram à terra, foi deixado de fora da Bíblia tradicional? Por que ele fala tanto sobre o céu, o juízo final e o destino da humanidade? Mas foi silenciado durante séculos? Alguns dizem que ele era perigoso, outros que revelava demais. E há quem acredite que ele mexia com verdades que não podiam ser entregues a qualquer um. Mas o fato é que ele existiu, foi lido, foi respeitado, inclusive citado na própria Bíblia, na Epístola de Judas, o que prova que em algum momento ele fez parte das tradições mais antigas da fé. Agora calma, antes da gente pular direto para conclusões precipitadas. Deixa eu te explicar com calma, como se a gente estivesse numa aula. Imagina que você acabou de sentar num banco da escola e eu tô prestes a abrir um pergaminho que muitos quiseram manter selado. O que é, afinal, o livro de Enoque? Quem o escreveu? E por que ele continua tão relevante e tão polêmico até hoje? Esse é o ponto de partida da nossa jornada de hoje. Então já faz o seguinte: se você se interessa por esse tipo de conteúdo, deixa seu like agora, para que essa mensagem chegue a mais pessoas. E se ainda não é inscrito, se inscreve aí no canal. A gente publica conteúdos como esse, sérios, investigativos e profundos, para quem busca entender não só o que está escrito, mas também o que foi deixado de fora. Agora, segura firme, porque no próximo bloco vamos falar sobre os anjos caídos, os nefilins e o início da corrupção da humanidade, algo que o livro de Enoque não apenas menciona, mas detalha com uma clareza que poucos ousaram manter. Entre todos os anjos que caíram, um deles deixou marcas mais profundas na humanidade do que qualquer outro: Azazel. Seu nome ecoa entre sombras e segredos, e sua influência ainda é sentida hoje. Azazel não apenas participou da rebelião, ele revelou aos humanos aquilo que era proibido. Foi ele quem ensinou a arte da metalurgia, como moldar espadas, escudos, lanças, como transformar pedra e fogo em instrumentos de guerra. Mas não parou por aí. Ele também ensinou às mulheres o uso de adornos e cosméticos, revelou fórmulas de sedução, de vaidade, de controle emocional e sensualidade, e ainda transmitiu o conhecimento de feitiçarias e encantamentos. Foi ele quem plantou a semente da guerra, da vaidade, da dominação. Não foi apenas uma quebra de regras, foi uma corrupção da estrutura espiritual da humanidade. E agora pensa comigo. Imagina o que seria revelar esse tipo de conhecimento num tempo em que saber significava ter poder absoluto. Será que por isso o livro de Enoque foi banido? Será que a humanidade ainda não estava pronta para saber que parte da destruição que vivemos começou com um ensinamento divino fora do tempo? A figura de Azazel aparece com força no livro de Enoque. E em outros textos antigos, ele é tratado como o grande corrompedor da criação. E o mais simbólico, Deus não apenas condena Azazel, ele o sela. Segundo o relato, o arcanjo Rafael foi enviado para capturá-lo. E Azazel foi aprisionado num deserto isolado, coberto de trevas, onde permanece até o juízo final.
Essa prisão representa algo além do castigo. Ela simboliza o esforço divino de reter o conhecimento fora de hora, de conter a tentação que o homem não soube administrar. Se você assistiu nosso vídeo sobre os 4 anjos caídos que desafiaram a Deus, vai lembrar que falamos de Azazel lá também, mas o que o livro de Enoque nos mostra vai ainda mais fundo. Aqui, ele não é só um rebelde. Ele é o mentor da corrupção, a origem da queda moral da humanidade. Inclusive, o texto de Enoque é um dos únicos a detalhar os ensinamentos de Azazel, mostrando o impacto direto que ele teve sobre a civilização humana. E é por isso que ele também está associado a um dos rituais mais importantes da tradição judaica, o Yom Kippur, o dia da expiação. Nesse ritual, 2 bodes eram separados. Um era sacrificado a Deus. O outro, chamado de bode expiatório, era enviado ao deserto, carregando simbolicamente os pecados do povo. E esse segundo bode era associado a Azazel, como se dissesse: esse é o preço por tudo o que foi aprendido antes da hora. Azazel representa o momento em que a humanidade recebeu ferramentas, mas não maturidade. Ele representa o atalho, a pressa por poder, a tentação de dominar em vez de compreender. E hoje, o nome dele ecoa nas guerras, nas indústrias, nas manipulações, no culto à imagem, na vaidade desenfreada que alimenta a sociedade moderna. Ele é o arquétipo do conhecimento sem sabedoria, do avanço sem ética, da ciência sem propósito divino. E quando pensamos por esse ângulo, talvez o que o livro de Enoque revela não seja apenas um alerta antigo, mas uma profecia do que estamos vivendo agora. E no próximo bloco, vamos entender por que Enoque foi o escolhido para testemunhar esses eventos, e o que ele viu ao ser levado para o céu, para conversar com os próprios anjos e arcanjos. O que será que um homem comum presenciou ao ser convidado para ouvir os segredos dos céus? Continua com a gente. A história vai ainda mais longe, em meio ao caos provocado pelos vigilantes. Um homem comum foi chamado. Seu nome, Enoque. Um descendente direto de Sete, da linhagem de Adão. Alguém que, segundo o próprio Gênesis, andou com Deus e não foi mais visto, porque Deus o tomou para si. Mas o livro de Enoque vai muito além dessa frase. Ali, ele não apenas andou com Deus, ele foi levado aos céus. Foi conduzido por anjos através de dimensões celestiais e testemunhou segredos que nenhuma outra alma viva havia presenciado. Enoque viu os portais do céu, viu as moradas dos justos, viu o local de julgamento das almas, viu o abismo onde os anjos caídos estavam aprisionados. Ele viu o trono de Deus. E o semblante daquele que estava assentado no trono era indescritível. E ao redor dele havia fogo, relâmpagos, rios de luz que fluíam com poder eterno. Livro de Enoque, capítulo 14. Agora, pensa comigo. Por que um simples homem foi escolhido para ver tudo isso? Por que Deus não revelou isso a um profeta comum ou a um sacerdote do templo? Por que Enoque não estava ali para alertar apenas os humanos? Ele foi convocado para levar a sentença aos próprios anjos caídos. Sim, Deus o enviou como mensageiro celestial, para olhar nos olhos daqueles que um dia caminharam na glória e agora estavam condenados nas profundezas. Ele foi até os vigilantes aprisionados, levou a mensagem: vossas súplicas não serão ouvidas, vossos pedidos de perdão foram negados. Enoque foi testemunha, escriba, profeta e juiz. E ali, nas regiões celestiais,
Ele recebeu visões que ultrapassavam o tempo. Ele viu o julgamento dos ímpios, viu o Messias sendo entronizado entre os anjos, viu o fim da injustiça e o nascimento de uma nova ordem. Agora, pausa rápida aqui. O livro de Enoque fala de um filho do homem, exaltado nas alturas, sentado à direita do Pai, antes mesmo de Cristo vir ao mundo. Isso levanta uma pergunta importante. Como esse livro, escrito séculos antes de Jesus, descreve com tanta precisão um escolhido celestial que viria julgar os vivos e os mortos? A resposta? Ou Enoque foi enganado, ou ele realmente viu algo eterno. E é aí que o livro deixa de ser apenas histórico e se torna profético. Importante lembrar, esse conteúdo, por muito tempo, foi considerado sagrado por judeus, essênios e até pelos primeiros cristãos. A própria carta de Judas, no Novo Testamento, cita o livro de Enoque diretamente, mencionando sua profecia sobre o julgamento. Eis que o Senhor veio com milhares de seus santos para julgar. Judas 1, 14 e 15. Ou seja, algo nessa revelação incomodava demais para ser ignorado, mas era poderoso demais para ser negado. E você consegue sentir o peso disso? Enoque não foi um espectador. Ele foi uma ponte entre dimensões, entre a terra corrompida e os céus em juízo. E no próximo bloco vamos explorar o julgamento dos vigilantes. Como foi esse processo, o que Deus declarou contra eles? E o que isso revela sobre justiça, misericórdia e a guerra invisível que ainda está acontecendo? Fica com a gente. O que vem a seguir é pesado. Depois de revelar os segredos proibidos, depois de corromper a terra, depois de gerar monstros que ameaçaram toda a criação, chegou o dia do julgamento. Os vigilantes, os anjos que caíram, foram convocados para ouvir a sentença do Altíssimo, mas não diretamente por Deus. Foi Enoque quem levou a mensagem. Sim, um homem, um mortal, chamado para dizer aos anjos aquilo que nenhum deles queria ouvir. Vossas súplicas não serão aceitas, vossos pedidos de perdão não serão ouvidos, vosso destino está selado. Os vigilantes choraram, se curvaram, pediram uma segunda chance, mas era tarde demais. Eles haviam cruzado uma linha que nem o céu poderia ignorar. A ordem divina foi clara. Eles seriam aprisionados em abismos de trevas. Suas lideranças seriam seladas com pedras, e no dia do juízo seriam lançados no fogo eterno. E o mais marcante, seus filhos, os Nefilins, não teriam descanso. Seus corpos seriam destruídos, mas seus espíritos continuariam vagando pela terra. E é justamente daí, segundo o livro de Enoque, que surgem os espíritos malignos que atormentam a humanidade até hoje. Mas em meio a tanto peso, algo inesperado acontece. Enoque recebe uma segunda missão. Não apenas levar a condenação, mas anunciar um plano de redenção, enquanto os anjos eram condenados. Deus olhava para os humanos corrompidos e decidia dar a eles uma chance. Enoque escreve sobre um tempo futuro, em que o próprio Filho do Homem viria do céu, para julgar a injustiça e trazer salvação aos justos. Agora para e pensa. Como esse livro, escrito séculos antes de Cristo, já fala de um ser celestial com autoridade para perdoar, julgar e reinar? Enoque viu alguém semelhante ao Filho de Deus, sentado em glória, à direita do trono, sendo adorado pelos exércitos celestiais. É como se o plano da cruz já estivesse escrito muito antes da cruz acontecer. No capítulo 46 do livro de Enoque, ele descreve essa figura assim: E ali eu vi alguém semelhante a um filho de homem. Seu rosto era cheio de graça, e ele foi entronizado diante do Senhor dos Espíritos.
esse Filho do Homem, aquele mesmo título que Jesus usaria repetidamente séculos depois, já era conhecido nas visões de Enoque, ou seja, em meio ao juízo dos anjos. A esperança da humanidade começou a nascer. Mas por que os vigilantes foram condenados com tanta severidade, enquanto os humanos receberam uma segunda chance? A resposta está no motivo da queda. Os anjos caíram com pleno conhecimento. Eles sabiam a verdade e, mesmo assim, escolheram o erro. Já os humanos foram seduzidos, enganados, manipulados e, por isso, receberam tempo, receberam profetas e, no futuro, receberiam o próprio Redentor. Esse contraste entre julgamento e misericórdia, entre queda e redenção, é o que torna o livro de Enoque tão chocante e tão poderoso. Ele não é apenas um registro de condenação. Ele é o primeiro sussurro da salvação. E é por isso que talvez alguém tenha achado melhor tirá-lo das escrituras oficiais. Porque um livro que mostra os erros dos anjos, que revela os bastidores da guerra espiritual e que já profetiza o Messias com clareza. É um livro que desperta, que sacode, que confronta. No próximo bloco, o sexto, vamos explorar por que o livro de Enoque foi banido da Bíblia. Quem decidiu isso? Quando isso aconteceu? E o mais importante, o que havia ali que incomodava tanto? Fica por perto, o que vem agora é revelação. A essa altura talvez você esteja se perguntando se essa obra antiga é tão rica, tão profunda e fala tanto sobre o plano espiritual. Por que ela foi deixada de fora da Bíblia? A resposta é complexa, mas ela começa com uma palavra: controle. Durante os primeiros séculos da era cristã, dezenas de textos circulavam entre os seguidores de Jesus. Cartas, visões, revelações, memórias dos apóstolos. E também escritos como este, que já era considerado sagrado por muitos judeus e respeitado por diversos grupos cristãos primitivos. Inclusive, alguns dos primeiros pais da igreja, como Tertuliano, consideravam esse texto inspirado e o citavam abertamente em seus escritos. Mas algo mudou. Entre os séculos III e IV, o cristianismo começou a se institucionalizar. Com o crescimento da fé, veio também a necessidade de estabelecer uma doutrina oficial, controlada e unificada. E foi aí que surgiram os concílios, encontros entre líderes religiosos para decidir o que entraria e o que seria deixado de fora das Escrituras. E adivinha, essa obra foi rejeitada. Agora, pausa rápida aqui. Por que um texto que é literalmente citado no Novo Testamento, na carta de Judas, foi ignorado? Por que um manuscrito que fala da vinda do Messias, do juízo final, do céu, dos anjos e da salvação, foi considerado perigoso? A resposta pode estar justamente no conteúdo. Esse livro revela demais. Ele não fala só de fé. Ele expõe estruturas espirituais. Ele narra rebeliões celestiais. Mostra que o mal não começou com o homem, mas com anjos que deturparam a criação. E mais, ele afirma que o conhecimento sem sabedoria pode se tornar uma arma de destruição. Agora pensa, em tempos onde religião e poder político estavam se unificando, um texto que fala sobre corrupção celestial, queda de autoridades e julgamento dos poderosos, era perigoso demais para ser oficializado. Outro fator. Essa obra vai além da narrativa tradicional sobre Lúcifer. Ela nomeia outros anjos caídos. Fala de Azazel, de Semjasa, de líderes espirituais que não aparecem nas escrituras canônicas. Isso criava conflito com as doutrinas já estabelecidas. Além disso, muitos estudiosos acreditam que seu conteúdo apocalíptico incomodava o Império Romano.
Vale lembrar, o Império não controlava apenas exércitos, controlava narrativas. E um manuscrito que fala de destruição de reinos ímpios, julgamento dos grandes e subversão do sistema. Não era conveniente para quem estava no trono. Resultado, a obra foi considerada não canônica. Desapareceu das cópias da Septuaginta, ficou de fora do cânon, aprovado pelo Concílio de Laodiceia em 363 d.C., e aos poucos foi sendo apagada do cenário religioso do Ocidente. Mas nem todos aceitaram isso. Entre os etíopes, essa obra nunca foi banida. Na Igreja Ortodoxa Etíope, ela ainda hoje é considerada parte das Escrituras Sagradas. Ou seja, o livro não foi esquecido por completo. Ele foi preservado, longe dos olhos do Império. E agora, se está ressurgindo. A descoberta dos manuscritos do Mar Morto em Qumran, no século XX, trouxe à tona fragmentos originais deste texto em aramaico, gerando um novo interesse entre acadêmicos, arqueólogos e teólogos. E junto com o interesse, vieram as perguntas. O que ele revela que tantos quiseram esconder? Por que incomoda tanto? E será que parte da verdade foi sim suprimida, em nome da conveniência institucional? A verdade é que, quando você lê esse texto e o compara com o mundo atual, com as estruturas de poder, a manipulação da fé, a banalização do espiritual, parece que ele nunca esteve tão atual. No próximo e último bloco, vamos encerrar essa jornada com um mergulho profundo. O que essa obra esquecida diz sobre o fim dos tempos, sobre o julgamento da terra, sobre o destino das almas. Será que a profecia banida era a chave que faltava para entender o agora? A gente vai até o fim. Fica com a gente. Enoque não escreveu apenas para os seus dias. Suas palavras foram destinadas para uma geração futura. E o mais impressionante, o próprio livro diz isso. O que escrevo aqui é para aqueles que virão, para os dias da tribulação, quando os ímpios dominarão a terra. Sim, segundo Enoque, haveria um tempo em que a justiça pareceria ausente, em que o mal seria celebrado, em que a verdade seria enterrada sob camadas de vaidade, poder e mentira. E quando tudo isso acontecesse, os olhos espirituais precisariam ser abertos. E o que viria depois? Julgamento. Enoque fala sobre o grande dia, o momento em que os céus se moveriam, e a terra daria conta de cada ato, cada escolha, cada silêncio. Ele descreve os livros sendo abertos, as almas sendo pesadas, as nações sendo confrontadas, e nesse cenário, os justos seriam separados, não por perfeição, mas por fidelidade, por manterem a fé em meio à escuridão, por não negociarem sua consciência, por não se dobrarem ao sistema. Agora pensa comigo, se essa profecia estava escrita há milhares de anos e só agora voltou a ser discutida com força, será que estamos vivendo o tempo que Enoque previu? Será que os dias da tribulação são hoje? Será que os vigilantes ainda influenciam? Nas sombras, será que o Filho do Homem, aquele entronizado à direita do Pai, está prestes a retornar para cumprir tudo o que Enoque viu? Essas perguntas não têm resposta fácil, mas o que dá para afirmar é: o livro de Enoque foi esquecido por séculos, foi silenciado por concílios, ignorado por gerações, e agora está sendo redescoberto, e cada revelação dele sobre os anjos, os homens, os dias finais, parece ecoar exatamente com o tempo que vivemos. Talvez seja a hora de olhar para ele com outros olhos, não como um texto místico qualquer, mas como um aviso, uma convocação, uma chance de despertar antes que seja tarde demais. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você ainda busca a verdade. E esse canal existe por isso,
Aqui a gente não quer só informar, quer provocar, refletir, desenterrar o que foi escondido. Porque os próximos vídeos vão te levar ainda mais fundo no que está oculto e no que foi profetizado. E comenta aqui embaixo, qual revelação do livro de Enoque mais mexeu com você? Você acredita que esse livro foi banido por medo ou por estratégia? E que outro tema você gostaria de ver sendo destrinchado aqui? Essa comunidade é mais do que números. É um movimento, um grupo de buscadores que não se contenta com o raso. Nos vemos no próximo mergulho profundo. E lembre-se, entre o que está escrito e o que foi silenciado, há sempre algo além. E nem toda luz vem do céu, e nem toda sombra vem do inferno.